A gente estava ministrando o capítulo de número 10. Enquanto ela estava falando, eu lembrei de uma frase que ficou famosa no mundo dos cinemas, dos super-heróis, né? Que é aquela frase do tio Ben Parker, o tio do Homem-Aranha. Ele diz assim: grandes poderes, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu fiquei pensando nisso enquanto a gente estudava sobre a graça de Deus, né? Não é a teologia do Homem-Aranha, mas nós podemos, eu pelo menos entendi uma relação daquilo que estava sendo ministrado na última semana, porque nós cremos que nós estamos estudando aí nos últimos meses, né, sobre a graça, e nós podemos entender um pouco mais aí sobre graça. Não sei se um dia nós vamos conseguir entender na plenitude o que é a graça, né? Muitas vezes nós limitamos o poder da graça, nós vamos falar sobre isso um pouco hoje. Mas a graça é um poder que nós recebemos, né, através da obra de Cristo. E como diz a frase do tio Ben Parker, né, poderes e responsabilidades, né? E a nossa responsabilidade depois de receber desse grande poder que é a graça de Deus? Como nós temos lidado com essa responsabilidade? Por isso que eu fiquei pensando enquanto a Aurinete ministrava na semana passada, né? E hoje nós temos aqui o capítulo de número 11, como eu disse, força capacitadora. E eu sempre digo qual é a minha missão, né? Quando eu venho aqui. Hoje a minha missão é fazer você enxergar, com argumentos e contextos bíblicos, né, que a graça de Deus, ela é uma força capacitadora para nós obedecermos a Deus, né? Hoje a minha missão aqui é fazer você entender que a graça de Deus é uma ferramenta para que nós, na nossa luta contra o pecado, né? É uma força capacitadora que nos dá essa capacidade, então, na luta contra o pecado. Essa é a nossa missão aqui hoje, sair daqui entendendo um pouco mais sobre isso. E para começar, eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Tito, capítulo 2. Hoje eu vou ler a versão que está aqui do livro do pastor Luciano Subirá. É um pouco diferente da que eu uso na minha Bíblia, que é a revista corrigida, mas o sentido é o mesmo. Mas como tem palavras aqui que norteiam o estudo, né? Então vamos ler por aqui. Então Tito 2, 11 ao 14. Tito 2, versículo 11, 14. Os irmãos acharam? É um livro pequeno da Bíblia, mais lá para o fim. Então, Tito 2, 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quero destacar aqui, irmãos, o início do texto que nós lemos, que diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, e aqui ele coloca duas funções, né? Na verdade, uma função que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas. E assim nós podemos viver de maneira sensata, justa e piedosa. Tudo isso obra da graça de Deus. Esse texto vai nortear o nosso estudo de hoje à noite, mas fica aí então a primeira lição, né? Que a graça não é uma permissão para pecar, porque nós podemos pensar que se a graça veio para perdoar os pecados, então posso pecar que depois então a graça me perdoa, né? Mas é isso que nós vamos refutar nessa noite.
Então, a graça é a provisão divina para libertar as pessoas do pecado, né? Então, a graça, além de perdoar nossos pecados, ela também é uma provisão, é algo que nos ajuda a lutar contra esse pecado. Porque, pense nós estamos estudando aqui, já estamos no 11º capítulo. Nós já falamos sobre a lei, já falamos sobre como era a remissão de pecados lá atrás, antes da graça ser manifesta, através da obra de Jesus Cristo. Nós vamos lembrar que existia ali um processo de expiação dos pecados, que era o sacrifício. Então o sacrifício ele tinha o seu objetivo específico de perdoar os pecados. A graça, ela é muito além disso. Como nós vimos, a graça veio e substituiu algumas práticas que se existiam no Antigo Testamento, né? Antes da obra de Jesus. Então, se nós limitarmos a graça em somente a remissão de pecados, nós estamos diminuindo demais a graça. E nós vamos ver lá no final do estudo de hoje que Paulo ainda coloca um termo como multiforma da graça, né? Então, nós não podemos restringir, né, a graça em nossas vidas apenas como pequei, não deu para resistir, pequei, agora a graça vem e me perdoa. Ou a graça foi o que me salvou. A graça vai além disso. A graça está num processo. Nós falamos já sobre isso há uns 2 ou 3 domingos pela manhã. O pastor falou sobre isso, né? Ele lançou a pergunta: nós fomos salvos, nós somos salvos ou nós seremos salvos? Foi no domingo de manhã, se eu não estou enganado. O pastor falou sobre isso. E o pastor Luciano Subirá, que é o autor do livro, ele tem uma maneira bem didática de tratar sobre esse assunto. Porque até um dia que eu trouxe aqui o estudo, nós falamos sobre isso, sobre o processo da salvação, né? Então a salvação não é apenas um único ato que aconteceu ou acontecerá. A salvação envolve vários aspectos da vida cristã, né? A partir do momento em que a pessoa decide caminhar com Jesus e aceitar o sacrifício que Jesus fez por ela, né? Então, nós estamos falando aí de um processo. Então, nós vamos entender hoje que a graça ela se manifesta durante todo o processo, no antes, no durante e no depois, né? Então, a graça vem para nos ajudar também, né? Aqui traz suporte às adversidades, né? Paulo, em 2 Coríntios, escreve, né, falando sobre quando Deus diz para ele: a minha graça te basta. Paulo fez pedido para Deus, mas Deus respondeu ele dessa maneira. Mas também a graça serve para a capacitação para a obra e para o ministério. Se nós lermos 1 Coríntios 15:10, diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós temos ali um banner falando sobre maturidade. Hoje de manhã o pastor também falou sobre processo e fim, né? Falando sobre maturidade. Ele também usou um texto que fala sobre os dons e vamos dizer assim, os ministérios da igreja. E aqui também vamos citar algo relacionado a isso, entendendo o papel da graça sobre essas manifestações. Lá em Romanos 12:6 diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então aqui nós já passamos por 3 textos bíblicos após aquele que nós lemos. Nós vemos aqui diferentes manifestações da graça, né? E aqui nós estamos falando sim de um processo. Talvez o processo mais difícil, que é aquele que o cristão, que é o meio desse processo, o cristão luta ali diariamente, é justamente a santificação, né? Vou ler aqui para os irmãos 2 Coríntios 1:12, diz assim: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, mais uma vez, nós vimos aí, né, a palavra santidade sendo relacionada com aquilo que a graça nos proporciona. Tem uma citação aqui no estudo de um escritor chamado Tony Cook. Ele diz assim: a graça nunca será
uma permissão divina para fazer aquilo que é errado. A graça é a capacitação divina para fazer aquilo que é certo. Então nós falamos aí de um processo de salvação, onde a graça ela deve estar presente e manifesta em nossas vidas em todo esse processo, né? No início, no meio e no fim. Agora eu vou convidar os irmãos para abrirem um texto para a gente ler junto dessa vez, Hebreus 4:14. Hebreus 4:14. Nós vamos falar de um trono da graça. Uma expressão que às vezes a gente canta, a gente fala sobre, lê em alguns textos, né? Hoje nós vamos citar aqui Hebreus 4:14 ao 16, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Como nós vimos aqui, faz referência à obra de Jesus e à obra de Jesus sendo homem, né? Então ele coloca aqui a tentação que Jesus sofreu, assim como nós, mas porém Jesus permaneceu sem o pecado. Agora nós vamos, falando de trono da graça, nós vamos entender que a graça ela precisa estar alinhada à nossa vontade humana, né? Só a graça não nos faz deixar de pecar. Como eu disse, e o tema da nossa aula de hoje é força capacitadora. A graça, ela nos capacita a vencer o pecado, mas sozinha ela não consegue, porque depende de nós, né? Então vamos ter que andar alinhados, tanto a graça de Deus como a vontade humana, para que nós possamos vencer aí, né, esse processo, né, da santificação, de fazer aquilo que Deus deseja. Mas nós vamos trazer esse termo trono da graça aqui para o contexto bíblico, né? Então trono, quando a gente olha aqui para o contexto da época, contexto bíblico, o trono é o assento de governantes e de reis. Então quando as pessoas chegavam diante do trono, era somente num processo de julgamento, né? Seja por um rei, por um governador, ou seja, então a palavra trono sempre se remeteu a juízo. Mas o trono da graça ele é diferente, porque o trono da graça ele não vem para trazer juízo, né? Então ele é o contraste do juízo. O propósito não é oferecer julgamento, né, aos que lutam contra o pecado, mas sim dar a graça, né? O objetivo não é condenar, mas ajudar. E aí o pastor lança aqui a seguinte pergunta: onde está o trono da graça? Aí ele responde: a uma oração de distância. A verdade é que sempre, quando nós falamos de dificuldades, para superar dificuldades, obstáculos, desafios, a receita é sempre a mesma, né? Buscar o direcionamento do Espírito em oração, buscar o poder da palavra, né? E assim é onde está o trono da graça. Ele manifesta o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, né? E como o pastor colocou aqui, está uma oração de distância, né? Então basta a partir de nós, né, essa proatividade em desejar mesmo, esse desejo de lutar contra o pecado, né? E luta contra o pecado é o nosso próximo tópico aqui do estudo, né? E o pastor começa refutando uma frase que ele ouviu, dizendo assim: se um cristão está lutando contra o pecado, ele não sabe quem é em Cristo, né? Então, se um cristão está lutando contra o pecado, ele não sabe quem é em Cristo. Talvez o autor dessa frase tenha pensado, ou usado o argumento de que Jesus venceu o pecado, né? Se nós estamos em Cristo e Cristo já venceu o pecado,
nós também já vencemos o pecado. Talvez ele tenha pensado dessa maneira. Mas eu concordei com os argumentos usados do pastor Luciano Subirá aqui, onde ele diz o seguinte, ele faz uma outra pergunta: existe uma vida cristã sem luta contra o pecado? Né? Existe uma vida cristã sem luta contra o pecado? Aí ele coloca que nós não devemos confundir a tentação com a prática do pecado. Né? Tentação é a provocação do desejo, né? Mas o pecado é você não resistir a esse desejo. O pecado é a consumação desse desejo. Ele lança também outra pergunta: é possível vencer essa luta contra o pecado? Né? E aí onde ele apresenta a graça como essa força transformadora, essa capacitadora, né? Essa força capacitadora que nos dá aí essa capacidade. Então, como eu disse desde o começo, nosso objetivo aqui hoje é entender isso, a graça como uma ajudadora, uma graça como uma ferramenta que nós vamos usar para que nós não pequemos, nós busquemos aí fazer aquilo que Deus quer, né? Então a graça nos capacita a nem sequer pecar, não somente a perdoar os pecados, né? Porque isso aí a gente já sempre soube, né? Que a graça veio para perdoar os pecados, mas a graça também nos ajuda a vencer o pecado. Ele coloca aqui uma ilustração, diz assim: pensa um homem que chama seus filhos adolescentes, entrega a chave do carro na mão deles, eles acabaram de aprender a dirigir, né, tirar a carteira, e fala assim: ó, primeira coisa que você precisa saber para você pegar esse carro é você decorar o número do seguro, porque você vai sair com esse carro, você vai bater o carro, e quando você bater o carro, a primeira coisa que você tem que ter na mente é o número de socorro, do seguro, né? Aí ele vem para te ajudar. Sabendo isso, estou aqui as chaves, você pode ir, espero que você aceite o conselho. É um conselho estranho, né? O pai já declarar ali o erro do filho e fala assim: ó, já que você vai bater o carro, já tem o seguro em mãos, né? Já tem ali seu socorro em fácil acesso. Assim é a nossa relação com a graça. Se a graça não pudesse nos ajudar, talvez seria assim, né? Se fosse um caminho sem volta, né? Uma certeza do pecado, ali uma coisa incontrolável, aí talvez a graça se restringiria apenas a esse perdão do pecado, né? Mas não, nós vemos que a graça, ela nos ajuda. E aí eu quero abrir mais um texto com os irmãos, agora em 1 Coríntios 10, 13, para nós entendermos mais um pouco sobre essa ajuda da graça, essa luta contra o pecado, como se dá essa tentação aí. Então 1 Coríntios 10, 13. Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará, aí na versão aqui diz um escape, para que o possam suportar. Desse texto nós vamos extrair 3 lições. A primeira é que a tentação ela é algo humano, né? A tentação ela é humana, não é algo sobrenatural. O primeiro versículo aqui que nós lemos diz assim: a tentação que não sobreveio a vocês, tentação que não fosse comum aos homens. Então nós somos tentados nos nossos desejos carnais, né? Então a tentação é sempre algo relativo ao humano, não é algo sobrenatural. A segunda lição é que nós não seremos tentados além do que nós podemos suportar, né? Esse texto nós conhecemos já há tempo, né? Então não é algo impossível, né? Não é algo assim, uma derrota certa na sua luta contra o pecado. Então é algo que nós sim, a palavra de Deus nos assegura que nenhuma tentação que nós sofremos é impossível de nós suportarmos, né? E a terceira é que Deus proverá livramento para suportar a tentação.
né? Na última frase aí do texto que nós lemos diz assim: mas quando forem tentados, Ele mesmo, Deus, providenciará um escape para que vocês possam suportar, né? Então aqui fica evidente, né, essa batalha que nós temos diariamente no meio desse processo de salvação, e nós vimos aí que nós temos a graça como um aliado, né, uma aliada nossa. E aí, na tentação, é colocada uma situação importante. O próprio Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, né, não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí ele lança mais um questionamento, né? Quantos de nós temos orado para que nós não caiamos na tentação, né? Jesus ensinou ali, ele fez uma oração perfeita ali, né? Colocando todas as situações, deixou como um modelo, né? A gente geralmente fala que Jesus deu como um exemplo, né? Ensinou o homem a como se comunicar com Deus e colocou todas as situações. Professor Lares. Sim. Eu aqui está assim, ó. Proverá livramento. 10:13, né? Proverá livramento. Para que vocês possam suportar isso. Como eu disse aqui, tem algumas diferenças de versão, mas o significado é esse, né? Deus vai te dar uma saída, né? Um caminho você vai ter para poder aí suportar essas provações, né? Então nós estávamos falando, né? Quantos de nós temos pedido para Deus nos ajudar nas nossas tentações? Jesus deixou o ensinamento, né? Peçam para Deus para vocês não serem tentados, né? E nós temos lembrado disso nas nossas orações, né? Nessa batalha aí. Estou caminhando já aqui, irmãos, para a parte final. Hoje foi mais um objetivo, e agora a gente fala das multiformas da graça, né? Então, 1 Pedro 4,10 tem a seguinte expressão: bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Talvez na sua versão aí, 1 Pedro 4,10 vai falar da graça em suas múltiplas formas. Então, quando falamos de salvação, nós temos aí então 3 etapas: aquilo que Deus dá antes, durante e depois, como eu disse lá no início. Então nós sempre entendemos, assim, eu digo sempre, pelo menos aqui na igreja, a gente sempre foi ensinado dessa maneira, que ela está tendo a salvação como um processo e não como um ato, né? Então, esse processo, com a ajuda da graça, ele se manifesta de algumas formas. E aqui o escritor John Wesley, né, que foi um pastor também, ele descreve a graça com algumas características, né? Ele fala sobre graça preveniente, que seria aquela graça que se manifesta no primeiro amor do cristão, né? Quando o cristão entende ali a sua caminhada como um cristão, a graça preveniente se manifesta ali. E depois a graça convertente, que é aquela que leva o cristão ao arrependimento, né? E a aceitar a obra de Cristo na sua vida. Depois ele fala da graça justificante, que talvez é aquela graça que a gente aprende lá no nosso curso de batismo, né? Quando fala sobre a graça, vem na nossa mente. Não, a graça veio para justificar o homem, né? Para tornar o homem justo diante de Deus, porque com suas próprias forças seria impossível, né? Mas Jesus veio e trouxe essa possibilidade. E aí ele fala também de uma graça santificante, que aí é após a conversão, nesse processo de santificação do homem, né? E aí tem mais uma frase aqui que diz assim: a graça então é só uma essência, mas varia em seu modo, uma no princípio e no fim, mas variada em seu progresso, passos e meios. Então nós não estamos falando aqui que existe mais de uma graça de Deus, né? Porque isso seria uma heresia, mas nós entendemos que a graça se manifesta de várias maneiras, né? Não apenas naquela que talvez a gente sempre compreendeu, que é apenas a justificação do homem, né? Isso, pelo que nós estamos vendo nesse livro, que nós chegamos na metade, nós estamos, vamos dizer assim, limitando muito a ação da graça. Nós vimos aqui em textos bíblicos, né, várias situações da manifestação da graça em várias formas, né? E hoje o objetivo é nós entendermos a graça como o nosso auxílio nessa luta
contra o pecado e rumo à santificação. Eu queria finalizar lendo uma citação aqui de um escritor chamado John Bevere. Ele escreveu um livro, Kryptonita. São 2 parágrafos, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no que é dito aqui. Diz assim: no início da minha vida cristã, eu tentava repetidamente viver santo e falhava várias vezes. Eu ficava frustrado, para dizer o mínimo. Então, descobri a graça de Deus. Descobri que a graça é a capacitação imerecida de Deus que nos dá a habilidade de fazer o que não conseguíamos fazer sozinho. Eu não conseguiria me libertar da pornografia e de outros hábitos pecaminosos, mas quando descobri a graça de Deus, pude andar em liberdade e crer e cooperar com ela. Porém, há um fato triste. O nosso ministério fez uma pesquisa há alguns anos atrás. Fomos a uma variedade de igrejas representando uma série de correntes doutrinárias e denominações. Entrevistamos mais de 5.000 cristãos nascidos de novo em todo o país. Pedimos aos participantes que dissessem 3 ou mais definições da graça de Deus. O resultado da pesquisa mostraram que quase todos associavam a graça de Deus à salvação, ao perdão pelos pecados, a um presente merecido e ao amor de Deus. Essa notícia era boa, mas o resultado trágico foi que menos de 2% desses cristãos sabiam que a graça é a capacitação de Deus. A realidade é que não podemos receber nada de Deus a menos que nós acreditemos, e não podemos acreditar o que não sabemos. Se aproximadamente 2% dos cristãos sabem que a graça nos capacita, então mais ou menos 98% dos cristãos estão tentando viver santos por sua própria capacidade, o que é impossível. Frustração, derrota, depressão, condenação e culpa certamente estão inclusos nesse cenário. Então ele traz aqui uma pesquisa feita em que eu acho que se fosse feita aqui na nossa igreja, talvez o resultado seria bastante semelhante, porque ele pegou uma amostra grande, 5.000 pessoas, cristãos nascidos de novo, como ele diz aqui, e ele pergunta: quando fala em graça, você define o quê? Como? Aí, a graça que nós conhecemos, nós sempre declaramos, esteve aqui em 98% das respostas, né? Então, é a salvação, é um presente merecido, é o amor de Deus, é o perdão do pecado, mas apenas 2%, né, das pessoas compreendiam que a graça, ela nos capacita, né, na luta contra o pecado, nos capacita na nossa caminhada de fé. Então, como eu disse, eu tinha um objetivo aqui nessa noite. O objetivo era mostrar para vocês, depois de ter recebido nesse estudo, que a graça, ela é uma ferramenta que nos ajuda, né? A graça, ela tem que andar junto com o nosso desejo, né, nesse processo de salvação, em fazer o bem, nesse processo de santidade, né, com o nosso desejo, né, nossa vontade, a nossa disposição de fazer o que é certo, com a ajuda da graça que nos capacita, né, que nós estamos falando aqui da força capacitadora, nós vamos conseguir vencer o mal, né, vencer o pecado, vencer as tentações, né. E aí eu volto lá para a frase do tio Ben, lá do Homem-Aranha, né, a graça como poder, né, grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós recebemos um grande poder que é a graça de Deus. E a nossa responsabilidade com esse poder que nós recebemos, né? Nós vimos aqui hoje mais vamos dizer assim, descobrimos mais uma ação da graça, né? Ela nos ajudando, né? Mas e o nosso, essa responsabilidade, né, de sermos cristãos que fazem a vontade de Deus e lutam contra o mal, né? Então, irmãos, nosso estudo de hoje foi um pouco mais breve, mas era isso que nós tínhamos a passar para os irmãos. Vamos orar então para nós finalizarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta igreja, por este momento, ó Deus, que o Senhor nos possibilitou estarmos aqui de portas abertas e por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, Pai. Eu creio que mesmo de forma breve, ó Deus, os irmãos aqui podem ter entendido, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração através desse estudo,
para transmitir para eles, ó Deus. Que o Senhor possa, falando no coração deles, ó Pai, sobre como a sua graça é manifesta. E nós te agradecemos por isso. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor ajuda, ó Deus, nas nossas tentações, tudo que nós somos tentados diariamente, e nós vimos aqui, Pai, que são desejos humanos, que muitas vezes nos fazem pecar. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó Pai, nessa caminhada de fé, de fazer o que é bom aos seus olhos, ó Deus, e sermos cristãos aprovados pelo Senhor, filhos, ó Deus, que honram ao Senhor. Essa é a nossa oração como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.